Do Sol a Marte. Para os antigos, ele era um deus. O Rei Sol. Para nós, ele representa uma imensa fonte de energia, no centro do sistema solar. Um inferno nuclear que produz ao mesmo tempo calor e luz, e, consequentemente, a vida, o nosso Sol. A história do Sol começa há mais de 5 bilhões de anos com a morte de uma estrela gigante. Ela explodiu, tornando-se uma supernova, e a onda de choque se propagou através do espaço na direção de uma grande nuvem de hidrogênio. Esta nuvem implodiu, dando origem a anéis de gás e de poeira cósmica. E no centro do seu núcleo, uma verdadeira fornalha nuclear começou a arder. Nosso Sol acabava de nascer. Um gigantesco forno de energia, um colosso contendo 99% da matéria que formava a nuvem original. A matéria restante se condensou, vindo a formar depois os 9 planetas do Sistema Solar. O Sol e os 9 planetas constituem o Sistema Solar, cujas fronteiras são formadas pela heliosfera, uma bolha que marca os limites de influência do Sol. Para além dela, começa o espaço interestelar. O Sol é uma estrela e, como milhões de outras, é um farol repleto de energia. Ele fornece luz e calor ao nosso mundo. Todas as formas de vida dependem dele. A energia de todos os nossos combustíveis tem origem na luz do Sol. Há milhões de anos, ela vem alimentando os vegetais, os quais, depois de fossilizados, são hoje queimados para liberar esta energia conservada em seu interior. Mas afinal, o que é o Sol, esta estrela tão importante para nós? No interior do seu núcleo, encontra-se um reator nuclear com uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius que transforma o hidrogênio em hélio. A cada segundo, o Sol consome mais de 4 milhões de toneladas de sua própria massa. Fazendo um corte vertical da esfera solar, podemos ver o trajeto percorrido pela energia liberada por essas reações nucleares. Ela leva mais de 1 milhão de anos para se deslocar do interior do núcleo até a superfície. Depois de atingir a superfície, essa energia precisa de apenas 8 minutos e meio para percorrer os 150 milhões de quilômetros que separam o Sol da Terra. Essa energia liberada é o que chamamos de luz do Sol. Analisando seu espectro, especialmente as faixas escuras ou riscas de absorção, os astrônomos calculam que a composição da matéria solar consiste em 73% de hidrogênio, 24% de hélio e 3% de átomos mais pesados, como carbono e oxigênio. Vemos aqui a superfície do Sol, a fotosfera amarelada, cuja temperatura gira em torno de 6.000 graus Celsius. E vemos, logo acima dela, os fogos de artifício que constituem a cromosfera vermelha. Vejamos mais de perto a fotosfera. Gás em ebulição na superfície e gás mais frio que desce. Cada mancha tem o tamanho da superfície da França. Não é um girassol, é uma mancha solar. Estas manchas escuras marcam periodicamente a face do Sol. Elas têm uma temperatura menos elevada que a da fotosfera que as rodeia. Esta aqui, por exemplo, poderia facilmente envolver o nosso planeta. Eis um grupo de manchas solares. Elas podem surgir e crescer em cerca de 10 dias e desaparecer em mais 15. Aqui, o Sol nos apresenta uma face coberta de manchas. Em outros períodos, elas desaparecem por completo. A presença das manchas solares indica uma forte atividade magnética. Estas manchas são como ímãs a partir dos quais as linhas de força escapam do Sol e voltam a se conectar. Podemos comparar o Sol a um regador de jardim que inunda todo o sistema solar de vastos campos magnéticos. A cada período de 11 anos, os polos magnéticos do Sol se invertem. A atividade magnética atinge seu ponto máximo no meio desse ciclo. Ela é gerada pelos gases que se encontram logo abaixo da superfície. A rotação do Sol não é a mesma em todas as suas latitudes. O Sol leva 26 dias para dar uma volta em torno de si mesmo na região do seu equador,
contra um período de 37 dias na altura dos polos, o que deforma e distorce o seu campo magnético. Isto produz um oceano turbilhonante de energia. No interior da cromosfera, a atmosfera interna do Sol, arcos de gás indicam as linhas de força magnéticas. As protuberâncias gasosas projetadas no espaço formam arcos que podem atingir até 50 mil quilômetros de altura. Erupções brotam de todas as partes da superfície do Sol. Jatos ardentes de gás são disparados por ondas magnéticas que brotam das profundezas do Sol. As erupções mais fortes podem elevar-se até 100 mil quilômetros ou mais. Eis aqui uma imagem do nosso planeta em uma outra escala de grandeza. Estas erupções solares são extremamente violentas. Cada uma delas libera energia equivalente à detonação de 10 milhões de bombas H. Aqui, vemos uma destas erupções formando rugas sobre a superfície do Sol. A atmosfera externa do Sol, a coroa, torna-se visível a olho nu por ocasião de um eclipse total, ou seja, quando a Lua encobre por completo o disco solar. A temperatura da coroa pode atingir até 2 milhões de graus. Ela parece dançar uma espécie de bailado magnético provocado pelas convulsões da superfície solar, as quais têm uma influência direta sobre a forma e a atividade da coroa. Os enormes jatos oriundos da coroa são alimentados pelas erupções maciças que se produzem na superfície do Sol. Estas erupções são tão potentes que a matéria liberada por elas percorre milhões de quilômetros até alcançar a sonda espacial SOHO, que estuda o Sol. No momento em que a onda de choque atinge a sonda, ela é envolvida por partículas elétricas solares. Estas partículas são emitidas continuamente pelo Sol e constituem o que denominamos vento solar. Nas regiões dos polos da Terra, essas partículas interagem com a parte mais alta de nossa atmosfera, o que produz o estranho fenômeno das auroras boreais. O Sol possui seus segredos. Ainda hoje, ninguém conseguiu explicar por que se registra uma temperatura tão alta na coroa solar. No interior do Sol, a temperatura é de 15 milhões de graus Celsius. Na superfície, somente 6 mil graus. Mais acima, na região da coroa, a temperatura volta a subir até 2 milhões de graus Celsius. Por que tanta diferença? Talvez devido à energia magnética. Sabemos que existem pulsações solares, mas não sabemos realmente por quê. A sonda SOHO registra estas fortes oscilações e constrói um gráfico sonoro para analisar o que acontece no interior do Sol, e isto nos revela como o Sol muda de forma. Com uma exatidão sem precedentes, a SOHO registra as ondas sonoras que permitem aos cientistas examinar a atividade interna do Sol. Eles descobriram, por exemplo, que correntes de gás percorrem a superfície do Sol a toda velocidade e as mais velozes são as que nascem logo abaixo da superfície. Há igualmente tornados, tão grandes quanto o nosso planeta, que giram nas proximidades dos polos a mais de 500 mil quilômetros por hora. Em 5 bilhões de anos, o Sol terá consumido todas as suas reservas de hidrogênio. Ele se expandirá e seu diâmetro de 1.400.000 quilômetros será multiplicado 200 vezes, transformando-o num gigante vermelho. Os planetas mais próximos, Mercúrio, Vênus e Terra, serão absorvidos pela massa solar e desaparecerão. Quando as convulsões começarem, o Sol perderá as camadas superiores de sua atmosfera através de ejeções de gás. O núcleo, aquecido ao máximo, ficará exposto. Finalmente, o próprio núcleo implode, surgindo uma anã branca, uma estrela minúscula, um pouco maior do que a Terra. De todos os planetas menores do Sistema Solar, apenas Marte sobrevive, girando em sua órbita solitária. Mais tarde, restará do Sol apenas uma anã negra,
uma estrela morta. Mercúrio. Em sua fase inicial, o Sistema Solar é um turbilhão de gás e de poeira cósmica. Pouco a pouco, esses elementos se agrupam para formar uma massa compacta. Os pequenos blocos de matéria aderem-se a blocos maiores para formar os planetas. Depois de 4 bilhões e meio de anos, forma-se Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Depois de Mercúrio, 3 outros pequenos mundos rochosos: Vênus, o planeta Terra e Marte. Milhões de quilômetros além, formam-se os gigantes gasosos: Júpiter, Saturno e seus anéis. Depois, Urano e Netuno. E mais longe ainda, Plutão. E os fragmentos rochosos que flutuam no cinturão de Kuiper. Nos confins do Sistema Solar, vêem-se os cometas da nuvem de Oort, blocos de gelo tão antigos quanto os planetas. Mercúrio, como todos os outros planetas situados no centro do Sistema Solar, condensa-se a partir dos elementos químicos mais pesados. Os elementos mais leves sobrevivem apenas a partir da região de Júpiter e para além dela. Esse fenômeno de condensação, somado à proximidade de Mercúrio com o Sol, fazem deste planeta uma rocha sólida. Noite clara sobre a Terra. Vemos Mercúrio à direita, Vênus ao alto, cortando o céu na altura do horizonte. O pequenino Mercúrio mal é visível no horizonte, durante o crepúsculo e a aurora. É o planeta mais difícil de se observar. Voltemos à Terra. Daqui vemos apenas uma parte de suas órbitas. Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, leva 225 dias para percorrer sua órbita. Mercúrio precisa de apenas 88 dias. Às vezes, Mercúrio se alinha entre a Terra e o Sol e pode ser visto passando à frente do disco solar. Visto de longe, Mercúrio se assemelha à Lua, com uma superfície marcada por crateras. Mas ele traz dentro de si um núcleo extraordinariamente rico em ferro. Mercúrio está a uma distância média de 58 milhões de quilômetros em relação ao Sol. Todas as imagens que temos de Mercúrio foram transmitidas pela sonda Mariner. Novembro de 1973. Missão Mariner 10. A sonda parte na direção do planeta mais próximo do Sol. A combinação de órbitas faz com que a sonda não leve mais do que 3 meses para atingir as proximidades de Vênus. De lá, aproveitando o impulso gravitacional do planeta, ela salta rumo à órbita de Mercúrio. Sua chegada se dá em março de 1974. A sonda Mariner realiza 3 voos de aproximação. Eis aqui os resultados. Mercúrio se assemelha a um campo de batalha. Calcinado pela proximidade do Sol, ele nos oferece uma paisagem desértica, pontilhada de crateras e rachaduras. Eis uma imagem de Calores, nome dado ao local onde um extraordinário impacto formou uma cratera com mais de 1.300 quilômetros de diâmetro. O agressor foi o que os cientistas chamam de um planetesimal, um enorme bloco de matéria primitiva.
Na época da formação do Sistema Solar, todos os jovens planetas foram bombardeados por esses mísseis. Um cataclismo de extraordinária violência, que ocorreu há mais de 4 bilhões de anos. À direita vemos Zola, uma cratera menor, e aqui as marcas provocadas pela ejeção de matéria por ocasião do impacto. Estas crateras apresentam fissuras por toda a parte. Mercúrio é coberto por fendas. A maior parte delas foi produzida pelo impacto de calores. Imagina-se que esta seja também a origem da planície de lava, rochas de chumbo derretido que teriam brotado das profundezas do planeta. Mas a maior das planícies de Mercúrio surgiu muito depois de calores. Elas se formaram no momento em que as fendas do solo despejaram oceanos de lava. Além disso, as montanhas de Mercúrio formam uma paisagem de contornos muito mais acentuados. Foi necessário mais de 1 bilhão de anos para que estas planícies se formassem. E agora, mais de 3 bilhões de anos depois, não há qualquer sinal de atividade vulcânica. Mercúrio é um planeta morto. Tudo que ainda pode modificar a sua superfície depende do acaso da colisão com outros corpos celestes, como este. A seta nos mostra que Mercúrio gira muito lentamente em torno do seu próprio eixo. Ao concluir sua órbita ao redor do Sol, ele girou apenas 1,5 vezes sobre si mesmo, o que resulta num calendário dos mais estranhos. Um dia em Mercúrio é 2 vezes mais longo do que um ano. Um dia mercuriano dura o equivalente a 176 dias terrestres, e um ano mercuriano equivale a apenas 88 dias nossos. E isto não é tudo. Se uma pessoa pudesse ficar na superfície de Mercúrio, veria o Sol diminuir de tamanho. Este fenômeno resulta da variação de distância entre o planeta e o Sol. Como o planeta descreve uma órbita elíptica, o Sol aparece maior quando Mercúrio se aproxima dele. De longe, o Sol é 2 vezes menor. O que parece ainda mais estranho: cada vez que passa por perto do Sol, Mercúrio se acelera, para depois voltar a diminuir de velocidade. Tudo isto faz com que, em Mercúrio, o Sol nasça 2 vezes por dia. Por estar próximo ao Sol, Mercúrio é um planeta muito quente. Ao meio-dia, sobre o Equador, a temperatura pode atingir 430 graus Celsius. Para durante a noite, cair até 170 graus Celsius negativos. Mercúrio é o único planeta a ter uma variação de temperatura de cerca de 600 graus. E mesmo assim, alguns astrônomos acreditam que possa existir gelo em sua superfície, gelo protegido do ardor do Sol. Os potentes radiotelescópios que operam nos Estados Unidos e em Porto Rico detectaram grandes placas de gelo nas regiões polares de Mercúrio. Se realmente houver gelo, ele pode ter cometas e preservado do calor dos raios do Sol dentro da penumbra das crateras. Mas antes de poder confirmar tal hipótese, será preciso aguardar uma nova missão espacial rumo a Mercúrio. É impossível examinar a superfície do planeta com nossos instrumentos ópticos, por maiores que sejam. O planeta fica próximo demais do Sol. E ninguém pode se arriscar a danificar o telescópio espacial Hubble. Com um diâmetro de apenas 5.000 quilômetros, Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar. Sua atmosfera é tão tênue que pode ser considerada inexistente. E a intensidade de seu campo magnético atinge apenas 1% do campo magnético da Terra. Quase tudo que sabemos hoje sobre Mercúrio nos foi informado pela Mariner 10. É preciso esperar outras missões para podermos observar, fotografar e analisar a outra metade deste estranho planeta. Vênus.
Vênus, o planeta encoberto. Vênus, envolto em névoa, no interior de sua sufocante atmosfera composta por dióxido de carbono. Vênus, esculpido pelos vulcões. Vênus, onde tanto de noite quanto de dia faz sempre uma temperatura de 480 graus Celsius, já que o Sol jamais penetra em seu interior. Vênus é um enigma. Ele gira em torno de si próprio em 243 dias, ao passo que as nuvens que o recobrem fazem o mesmo giro em apenas 4 dias. Com um diâmetro de mais de 12 mil quilômetros, Vênus tem quase o mesmo tamanho da Terra, mas os dois planetas não têm nada em comum. Pode ser que, em algum momento de sua história, Vênus tenha se assemelhado à Terra, com oceanos, continentes e um céu azul. Mas por que ele teria se tornado tão inóspito? Por que sua atmosfera é tão irrespirável? E por que o planeta gira sobre si na direção contrária à de todos os demais? Visto da Terra nas noites estreladas, Vênus é o mais brilhante dos planetas. E assim como ocorre com seu companheiro inseparável, Mercúrio, o melhor momento para ser visto é depois do pôr do Sol ou logo antes da aurora. Nenhum dos dois planetas se eleva muito em nosso céu. Isto se deve à posição que ocupam entre a Terra e o Sol. Enquanto Mercúrio se desloca muito rapidamente em torno do Sol, Vênus leva mais de 225 dias terrestres para percorrer sua órbita, que fica a mais de 108 milhões de quilômetros do Sol. De tempos em tempos, Vênus passa diante do Sol. Em 1769, o explorador James Cook observou uma dessas passagens de Vênus. Suas observações, feitas do Pacífico, foram comparadas com outras observações feitas mais ao norte. Por um simples cálculo trigonométrico, a diferença de latitude revelou a distância entre a Terra e o Sol. Foram estas as primeiras tentativas de se medirem as distâncias celestes. Graças aos radares, a superfície de Vênus se revela aos nossos olhos. Estamos no começo dos anos 60 e sinais de radar são enviados através das nuvens venusianas. Os astrônomos obtêm assim as primeiras imagens da superfície de Vênus e descobrem, graças a elas, um estranho fenômeno. O planeta tem uma rotação ao contrário. 1966. A União Soviética lança as missões Venera e sondas humanas penetram pela primeira vez os céus de Vênus. Elas detectam uma atmosfera 90 vezes mais densa que a da Terra. Muitas sondas foram perdidas ali. Mesmo assim, um dos aparelhos conseguiu registrar estas imagens. Placas de lava cobertas de rachaduras, reforçando a hipótese de um planeta intensamente vulcânico. As imagens de Venera foram transmitidas para a Terra antes que os aparelhos fossem completamente pulverizados. Aqui, nem mesmo as máquinas escapam da destruição. Se um homem conseguisse descer na superfície de Vênus, ele seria imediatamente esmagado. Mas não é este o único perigo. As nuvens que constituem a camada superior da atmosfera são compostas de ácido sulfúrico. Na tela deste radar, podem-se ver as zonas de aterrissagem das sondas Venera. Elas nos mostram um planeta feito de planícies e de alguns platôs elevados. Na Terra, por exemplo, essas plataformas constituem os nossos 7 continentes, ao passo que em Vênus há apenas 2. 1990, o lançamento da sonda norte-americana Magalhães. A Magalhães atualizou as imagens das sondas Venera, substituindo-as por verdadeiros filmes. Assim, podemos hoje percorrer a superfície de Vênus como se estivéssemos sobrevoando aquele planeta. Vênus, visto por um programa de computador. As elevações foram acentuadas e as cores são imaginárias, mas todos os demais parâmetros são exatos.
A paisagem venusiana é escaneada pela sonda Magalhães, com o auxílio de um radar que capta as imagens e de um altímetro que estabelece o relevo. Aqui vêem-se 3 crateras de impacto. Elas são raras em Vênus, porque só os maiores meteoritos conseguem atingir sua superfície. Os demais são destruídos ao cruzar a espessa atmosfera. Em faixas sucessivas, a sonda Magalhães registra as imagens que nos revelam a superfície do planeta. Seus vulcões e suas cores de lava radiante. A cratera de Cleópatra, cuja coroa é preenchida por lava. Por toda a parte se encontram traços de atividade vulcânica. A Magalhães comprovou que Vênus é o planeta mais vulcânico do Sistema Solar. Esses vulcões provavelmente continuam ativos depois de bilhões de anos. Ainda não se sabe por quê. As erupções continuam a despejar enxofre numa atmosfera cada vez mais tóxica. A lava recobre a superfície sem parar. A maior parte dela levou mais de 500 milhões de anos para se solidificar. Apesar de todos os seus vulcões, a superfície de Vênus se mantém incrivelmente lisa, como o leito de um oceano aplainado por correntes marítimas. Aqui, os ventos de Vênus arrastaram consigo as cinzas de um cone vulcânico. Estes oceanos de lava parecem ter sido literalmente achatados pela pressão atmosférica, como se fossem panquecas cristalizadas em seu próprio caldo. Lá no alto, o radar prossegue em sua missão. A sonda Magalhães passa a tentar cartografar a força gravitacional de Vênus. A sonda oscila em sua órbita porque as diferentes densidades das rochas exercem sobre ela forças gravitacionais distintas. Assim, Magalhães analisa a estrutura e a composição do subsolo. A composição interna de Vênus se assemelha à da Terra. Mesma densidade, mesma crosta, mesmo manto de lava, mesmo núcleo. O seu núcleo é sólido e provavelmente feito de uma mistura de níquel e ferro. Mas, ao contrário da Terra, não existe chumbo derretido fora do seu núcleo. Assim, Vênus praticamente não possui um campo magnético. Outubro de 1994. A missão da Magalhães chega ao fim e ela se precipita através das nuvens venusianas como um avião kamikaze. Marte, Terra e Vênus marcam os limites da área considerada habitável no Sistema Solar. Vênus, mais próximo do Sol, encontra-se no limite extremo desta área. Sendo assim, por que não se encontram ali água, oceanos ou continentes? Eles talvez tenham existido há bilhões de anos. Alguns cientistas acreditam que o Sol, mais próximo de Vênus do que da Terra, secou os oceanos do planeta e o vapor d'água se evaporou nas camadas superiores da atmosfera. A superfície foi rachada pelo calor e o hidrogênio se dispersou pelo espaço. Com o dióxido de carbono liberado pelos oceanos, a atmosfera foi se tornando mais espessa, impedindo que o calor se dissipasse e criando um irreversível efeito estufa, transformando Vênus em uma panela de pressão gigante. O planeta azul. A 150 milhões de quilômetros do Sol, encontra-se um planeta magnífico, o planeta azul.
Este pequeno paraíso é o nosso lar. O terceiro planeta, a contar do Sol, e o primeiro a possuir um satélite. A Terra é repleta de água. Temos oceanos. Uma atmosfera carregada de vapor d'água e gelo. Onde não existe água, temos desertos. Mas quando a água surge, ela faz brotar a vida em profusão. Em todo o sistema solar, não se encontra vida, a não ser na Terra. É isto que a torna tão preciosa. Quando o sistema solar começou a se formar, a Terra não possuía nem água nem vida. Era apenas um bloco de rocha em fusão. Isto se deu há 4 bilhões e meio de anos. Os elementos mais pesados já haviam se agrupado no centro da Terra. O interior de seu núcleo é composto de ferro e níquel em estado sólido. Em volta dele existe um núcleo externo em fusão. E ao redor deste, o manto. Pode-se estudar a estrutura interna da Terra graças às ondas sísmicas. As ondas primárias aparecem aqui em amarelo, atravessando o núcleo. As ondas secundárias, em azul, são bloqueadas. O campo magnético da Terra, com seu polo norte errante, é gerado pelos movimentos dos metais fundidos da parte externa do núcleo. Se os polos da Terra fossem invertidos, como já ocorreu num passado remoto, isto seria uma catástrofe para os pássaros, que se orientam graças aos campos magnéticos. No centro da Terra, o magma incandescente exerce uma pressão sobre a camada superior do manto. Esta pressão se traduz na superfície no que chamamos de a deriva dos continentes. Basta observar o fundo do mar para se ter a prova disto. Aqui, uma longa crista no meio do oceano. A rocha em fusão emergiu bruscamente do manto e separou as placas que apoiam os continentes. Se os oceanos secassem, não restariam senão estas placas. Algumas delas se afastam, outras se unem. No ponto onde as placas se encontram, surgem vulcões. Há indícios de que a vida surgiu ali, nas fissuras dos oceanos. Na Terra, surgem os primeiros vegetais. Como eles produzem oxigênio, são capazes de modificar a atmosfera, tornando-a respirável. Quando os gases tóxicos desta jovem atmosfera se condensaram, surgiu a chuva. As poças se transformaram em lagos, os lagos em oceanos. Hoje, essas águas cobrem mais de 70% da superfície terrestre. Elas retiveram o dióxido de carbono e nos deram uma atmosfera composta de 1/5 de oxigênio e 4/5 de nitrogênio. Outras forças também tiveram um papel importante. Durante a noite, temos a impressão de que as estrelas caminham pelo céu. Mas isto não passa de uma ilusão. É o resultado da rotação da Terra sobre o seu eixo, uma rotação de 24 horas que produz a alternância entre o dia e a noite. O mesmo ocorre com o Sol. Quando sua sombra diminui em nossos quadrantes solares, não é ele quem está se movendo, mas sim a Terra. Se o eixo em torno do qual gira o nosso planeta não tivesse uma leve inclinação de 23 graus em relação à vertical, o dia e a noite teriam sempre a mesma duração. Junte-se a isso o fato de que a Terra gira em torno do Sol e estará explicado o fenômeno das estações.
A Terra leva 1 ano para percorrer sua órbita. Cada dia, o ângulo formado pela luz do Sol que incide sobre qualquer ponto da Terra muda muito levemente. Em uma estação, esta mudança é enorme e de 6 em 6 meses, o ângulo varia de um extremo ao outro. A partir daí, é inverno no hemisfério norte, com dias curtos e frios, e verão no sul, com dias longos e quentes. 6 meses depois, quando a Terra se encontra do lado oposto do Sol, é verão no hemisfério norte e inverno no sul. A mudança das estações implica uma mudança no ponto em que o Sol se põe. No equinócio da primavera, no hemisfério norte, o Sol se põe exatamente a oeste. Mas no solstício de verão, o Sol se eleva mais alto no céu e se põe um pouco mais ao norte, na direção do oeste. No solstício de inverno, quando o Sol está mais baixo, ele se põe ao sul, na direção oeste. Do ponto de vista de um satélite, vemos o efeito das estações sobre os icebergs. Os oceanos influenciam nosso clima. Eles geram correntes de água ao redor do globo, umas quentes, outras frias. Mas o elemento que tem um papel fundamental no clima terrestre é o Sol. No Equador, quando sua luz incide diretamente sobre a Terra, faz muito calor e o ar úmido sobe. Isto leva à formação de 3 grandes correntes de ar que circulam entre o Equador e os polos: ar que sobe e ar que desce. Isto explica os nossos ventos. Se a Terra não girasse sobre seu eixo, essas correntes de ar soprariam na direção do norte e do sul. Mas, como ela gira, as correntes acabam sendo desviadas para o leste ou o oeste. Sobre a África do Norte, existem poucas nuvens, porque ali o ar seco desce, ao passo que ao norte e ao sul é o ar úmido que sobe. Deslocando-se do oeste para o leste, ao passar pelo Atlântico Norte, a corrente do Golfo conduz as águas quentes do Mar das Caraíbas na direção da Europa. A Europa tem sorte. A corrente do Golfo proporciona à face noroeste do continente um clima oceânico temperado. O clima ali é inconstante, mas ameno. Para lá do Atlântico, na mesma latitude, os invernos são rigorosos. Na ausência da corrente do Golfo, as vias navegáveis se congelam. Quando o efeito dos oceanos e do Sol se combinam, eles desencadeiam tufões e furacões. Estes últimos se formam no mar, a partir das tempestades tropicais, com o Sol aquecendo enormes quantidades de ar úmido. O ar então passa a se mover em espiral, cada vez mais depressa, com ventos que chegam a atingir mais de 300 km por hora. E eles atingem o litoral. Vindo da América do Sul, uma corrente de água quente se estende ao longo do Oceano Pacífico. É a ação do El Niño, visto aqui em cor vermelha. O El Niño pode desencadear a fúria dos elementos. Ele ocorre quando a estrutura dos ventos alísios se modifica. A oeste, o oceano esfria, e a leste, ele se aquece. Assim, forma-se muito menos chuva a oeste e muito mais a leste. Mas o percurso do El Niño afeta o mundo inteiro. O tempo se torna mais tempestuoso desde o leste do Pacífico até a Califórnia. A Indonésia torna-se mais seca. Os incêndios se multiplicam. A Austrália sofre com a seca. E assim, que tempo vai fazer amanhã? A Lua. Aqui está a nossa vizinha mais próxima. A Lua, nossa companheira no espaço. Tão próxima que 12 homens já a visitaram e voltaram à Terra sãos e salvos.
Nos dias de lua cheia, as tartarugas do mar chegam até a praia para depositar seus ovos. As marés nessa época são mais fortes e, portanto, este é o período ideal para a incubação dos ovos. A lua não só influencia os ciclos biológicos, mas também as marés e a passagem do tempo. Graças à sua força de gravidade, a lua retarda pouco a pouco a rotação da Terra, fazendo com que o dia, que já foi de apenas 6 horas, tenha chegado às atuais 24 horas. Daqui a alguns bilhões de anos, a Lua terá multiplicado por 50 a duração dos nossos dias. Com mais de 12.700 quilômetros de diâmetro, a Terra é 4 vezes maior e 80 vezes mais pesada que o seu satélite. Se dermos 10 voltas em torno do Equador, teremos percorrido a distância que separa a Terra da Lua. Eis as diferentes fases da Lua. Vejamos este efeito de sombra. Ele se deve ao fato de que só uma metade da Lua está sendo iluminada pelo Sol. Aqui, por exemplo, ela está sendo iluminada pelo lado esquerdo. A Lua percorre a sua órbita em 27 dias, e uma metade de sua superfície está sempre iluminada. Eis a sua imagem vista do espaço. Mas vista da Terra, durante 27 dias, a superfície iluminada da Lua aumenta pouco a pouco, como vemos aqui. É a Lua que comanda as marés dos nossos oceanos, mesmo com o Sol tendo também uma certa influência sobre esse fenômeno. Entre a maré alta e a maré baixa, transcorre um intervalo de tempo de cerca de 6 horas. Em toda a superfície da Terra, as marés sobem e descem 2 vezes por dia. É o resultado da atração da Lua sobre os oceanos. Por causa da rotação da Terra, o aumento dos oceanos em ambos os lados do globo terrestre precede a Lua. Mas a pressão exercida pelas marés desacelera a rotação do globo terrestre. Em consequência, a Terra e a Lua se afastam uma da outra irremediavelmente. Daqui a muitos bilhões de anos, um dia terrestre durará cerca de 47 dos nossos dias atuais. Além disso, a atração exercida pela Lua sobre o nosso planeta faz oscilar o seu eixo. Este ciclo dura cerca de 26 mil anos, o que significa que aquela que hoje chamamos de estrela polar não será mais polar amanhã. Após o impacto de um jovem asteroide bem no meio do nosso planeta, um anel de fragmentos se pôs a girar em torno da prototerra. Julga-se que esta teria sido a origem da Lua. Ela teria se constituído a partir da crosta e do manto projetados para longe do nosso planeta e da massa de outros corpos celestes que cruzaram o nosso sistema solar. E surgiu a Lua. 4 bilhões e meio de anos mais tarde, ela ainda guarda as cicatrizes desses impactos. Vejam-se aqui as regiões sombrias que denominamos mares lunares. Eles são chamados assim porque no começo de sua vida, o interior da Lua era líquido, um pouco como o interior de um ovo. Cada vez que um meteorito se chocava com a Lua, deixava uma abertura à sua passagem. Essa cratera era preenchida por lava que brotava das camadas inferiores. A lava, então, se solidificava em um mar de basalto. Os bombardeios de meteoritos cessaram há mais de 3 bilhões de anos. O interior da Lua se solidificou. Esta é sua imagem atual. A Lua não sofre nenhum tipo de erosão porque nela não existem ventos, nem água, nem vegetação. O que vemos é apenas o resultado de uma sucessão de impactos. Crateras dentro de outras crateras. Esta aqui, com 90 quilômetros de largura, está crivada de projéteis.
pode ser comparada a uma pedra atirada num tanque d'água. Esta é a cratera Tycho. Comparadas às crateras mais antigas, escurecidas pelo Sol, estas são mais jovens e brilhantes. Elas surgiram dos salpicos de um gigantesco impacto e representam as partes mais brilhantes da paisagem lunar. O Vale Alpino. Não se trata de um vale, mas de uma enorme fenda que atravessa de ponta a ponta os Alpes lunares. Estas pequenas fissuras são chamadas de riachinhos, talvez antigos canais de lava. Aqui pode-se ver a diferença entre a superfície lisa dos mares e a silhueta angulosa das montanhas. Agora estamos viajando na direção dos Alpes, sobrevoando a cratera de Platão. É um ambiente triste, estéril, sem ar e sem vida. Durante o dia, a temperatura pode atingir 120 graus Celsius. À noite, ela cai para 160 graus Celsius negativos. A gravidade mal chega a 1/6 da gravidade terrestre. Em 1969, os astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong e Michael Collins vão partir para a Lua. É a missão Apollo 11. Três dias e meio mais tarde, Armstrong e Aldrin deixam sua órbita em torno da Lua graças ao módulo de alunagem chamado de Águia. Armstrong sobrevoa as crateras à procura de um lugar adequado para o pouso. Eles estão prestes a entrar para a história. Seis missões Apollo pousaram na Lua. Incrível, mas é verdade. Mas esta vitória extraordinária é mais política do que científica. No final de cada missão, depois de chegarem de volta à nave principal, os astronautas deixam o módulo de alunagem ser destruído na superfície da Lua. O choque do módulo com o solo faz a Lua inteira vibrar como um sino. É o resultado da rocha pulverizada pelo choque. Mas a Lua é sólida e seu núcleo é metálico. Os astronautas trouxeram consigo mais de 380 quilos de rochas lunares. Os fragmentos analisados tinham origem vulcânica ou eram resultado de impactos. Em 1998, a missão lunar Prospector. Graças aos mapas geológicos criados a partir das missões anteriores, trata-se agora de procurar na Lua a presença de água sob a forma de gelo. Esta imagem poderia mostrar os primeiros traços desta descoberta. O círculo é a bacia de Aitken, uma enorme depressão situada no polo sul da Lua. Os detectores da Prospector constataram que a bacia de Aitken contém milhões de toneladas de água, congeladas abaixo da superfície, aprisionadas na rocha. O mesmo acontece no Polo Norte. A última visita de astronautas à Lua ocorreu em 1972. Sabemos agora que eles devem voltar a visitar o satélite para confirmar a possível existência de água. Marte. O nascer do Sol em Marte, o planeta vermelho. Marte é fascinante. E, sem dúvida, o próximo planeta a ser conquistado pelo homem. Tem um pouco mais da metade do tamanho da Terra, além de ter com ela vários pontos em comum: atmosfera, estações e um dia que dura 24 horas e meia. No entanto, no planeta vermelho faz um frio polar. Sua temperatura raramente se eleva a mais de 0 grau.
O Sol está a uma distância média de 228 milhões de quilômetros e Marte leva 687 dias terrestres para percorrer sua órbita. Lá está ele, por trás de um dos seus minúsculos satélites. Estas luas são provavelmente antigos asteroides, blocos de rocha petrificada que teriam sido capturados pelo planeta gelado. O eixo de Marte é inclinado, assim como o da Terra. Mas isto, somando-se ao fato de que a órbita de Marte é elíptica, tem o efeito de modificar as estações. Quando o planeta atinge o ponto mais afastado do Sol, é verão no hemisfério norte e inverno no sul. No ponto mais próximo do Sol, acontece o contrário: verão no sul e inverno no norte. No Polo Norte, a calota polar aumenta durante um inverno relativamente ameno e curto, e se reduz ao longo de um verão relativamente frio e longo. No outro polo, a calota polar que se forma durante um inverno longo e rigoroso é bem mais importante. Mas o verão no hemisfério sul de Marte é curto e relativamente menos frio do que o do norte. Do ponto de vista geológico, Marte se divide em dois. Ao sul, encontram-se antigas crateras. Ao norte, planícies de lava mais recentes. As primeiras imagens de Marte datam dos anos 60 e foram captadas pelas sondas Mariner. Só muito tempo depois é que os cientistas perceberam que os pontos negros nesta foto, por entre uma tempestade de areia, eram 4 enormes cristas vulcânicas. Quando as tempestades de areia se abatem sobre Marte, elas podem durar semanas e recobrir todo o planeta. Em 1976, graças aos módulos orbitais chamados de Vikings, nosso conhecimento sobre Marte foi reformulado por completo. Os Vikings nos revelaram a presença de gelo no subsolo marciano. Talvez o impacto que esta cratera produziu tenha espalhado gelo derretido ao redor. O leito destes canais indica que houve um tempo em que brotava água da superfície de Marte. Talvez uma antiga ilha. As sondas Vikings fotografaram um amanhecer de gelo e de nevoeiro. E quanto à famosa face de Marte, não passa de uma ilusão provocada por luzes e sombras. Em 1976. Os 2 robôs das sondas Vikings pousam sobre Marte e procuram sinais de vida. Mas parece tudo morto. Para efeito de comparação, tomemos o continente norte-americano. A distância entre a costa leste e a costa oeste é de cerca de 4.000 quilômetros. Este é o tamanho da maior fenda geológica do planeta, o Vale Marineris. Olhemos a superfície mais de perto. Examinando as crateras do hemisfério sul, sobrevoamos agora a maior falha geológica de todo o sistema solar, o Vale Marineris. Com suas montanhas a oeste e o monte vulcânico denominado Árcia. Eis aqui outro monte vulcânico, chamado Pavonis. E um terceiro, denominado Ascraeus. Mas há uma elevação maior que todas, o Monte Olimpo. Com mais de 27 quilômetros de altura, o Monte Olimpo é 3 vezes maior que o Everest. Apenas as suas falésias se elevam a 6 quilômetros de altura. O Monte Olimpo é o maior vulcão de todo o sistema solar.
Muitos cientistas acreditam que os oceanos surgiram no início da formação de Marte, logo após uma imensa atividade vulcânica. As erupções fundiram o gelo do subsolo, inundando rapidamente todo o planeta. Uma atmosfera rica em dióxido de carbono formou-se em seguida. A temperatura aumentou bruscamente. Mas ninguém entendeu ainda por que a vida, assim como a vegetação, não surgiram durante esse período. Talvez devido à instabilidade do clima, em função das enormes variações de inclinação do planeta. Mas o motivo principal é certamente a suspensão de toda a atividade vulcânica. Sem a ocorrência de grandes erupções, a atmosfera não pôde se renovar, e todo o ar acabou se evaporando lentamente, perdendo-se no espaço em decorrência da fraca gravidade marciana. Em 1997, a sonda Marte Pathfinder pousa sobre uma antiga planície inundada. Ela envia um robô de reconhecimento, cuja missão é analisar a composição das rochas. Os resultados são estranhos. Aparentemente trazidas por enormes vagalhões de água, as rochas têm origens diversas. Algumas são vulcânicas, semelhantes àquelas que se formaram dentro dos oceanos terrestres. Estas rochas teriam se originado no leito de um oceano de Marte? Uma prova a favor desta hipótese nos foi fornecida pela sonda orbital Mars Global Surveyor. Encarregada de realizar um mapeamento detalhado do planeta, a Surveyor revela a existência de uma imensa região plana no hemisfério norte. Esta superfície tem todas as características do leito de um oceano. Ao contrário desta época em que a água corria sobre Marte, o planeta vermelho é hoje um deserto gelado, incapaz de reter água em forma líquida. Marte possui os vestígios de um campo magnético medido pela sonda Global Surveyor. Destino: Marte. Com o sucesso da Pathfinder e da Global Surveyor, outras missões regulares foram programadas. Cada uma delas terá um módulo orbital acompanhado de um módulo de aterrissagem. Este vasto programa foi denominado Programa Marte Surveyor. Seu objetivo é compreender a história da evolução da água naquele planeta. Muitos cientistas acreditam que ela exista em abundância, mas sob a forma de gelo subterrâneo. O módulo orbital deve reproduzir o traçado dos canais e, através de um código de cores, mapear os dados geológicos. Durante esse período, o módulo de aterrissagem atravessa com rapidez a atmosfera marciana, onde o ar é 150 vezes mais rarefeito que o ar da Terra. E, no planeta Marte, a procura por sinais de vida continua. Poderão os micróbios sobreviver aqui sem calor e sem água? E o homem? Poderá viver um dia em Marte, este planeta coberto de areia? Só o tempo e os robôs poderão nos dizer.